Boa noite a todos, vereadora Ana, vereadores presentes, amigos aqui, convido a todos para a gente fazer a oração inicial, tá? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Anotamos a ausência do vereador Cleito Barros, então passamos para a leitura da ata. Peço à vereadora Ana que faça a leitura da ata 039/2018. Agora sim. Ata número 039 de 2018, da sessão ordinária do dia 15/10/2018, da 5ª legislatura, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Rondon, Paraná. Com o comparecimento de todos os vereadores, com exceção dos vereadores Donizete Ruggeri e Roberto Scarapoto. Após havendo o número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Em seguida, o vereador Erevan, pela ordem, disse ao senhor presidente que na leitura da ata não se recorda de ter dito pedras da usina, de má qualidade. Eu falei que as pedras que tiraram eram de má qualidade. Era um saibro, ou eu não falei que era especialmente da usina. A seguir, o senhor presidente disse que iria anotar para ouvir a gravação, mas se recorda que Vossa Excelência disse que as pedras colocadas na estrada eram de má qualidade. Não falou de quem. Após o vereador Edevan concordou. Em seguida, após o questionamento do vereador, o senhor presidente disse questionamento do vereador. Após o senhor presidente disse ter encaminhado o ofício desta casa à usina Santa Terezinha, sob o pedido do vereador Marcelo, onde o mesmo foi lido em plenário. E seguindo, o senhor presidente passou para o pequeno expediente, onde não havia nada na pauta. Após, seguindo, passou para o expediente comum, onde usou da palavra o vereador Rafael Cuco, solicitando quebra-molas em frente à creche. Está tendo muitas reclamações, e eu tenho certeza que já foi feito esse requerimento aqui nesta casa. Seguindo, o senhor presidente disse somente que vai observar se esse ano não foi feito o mesmo, se foi somente... O senhor presidente disse somente que vai observar. Se ano não foi feito o mesmo, se foi somente, reforçaremos seu pedido novamente. Disse ainda sobre os plantões das farmácias aqui em Rondon. As farmácias que ficam de plantão, eu acho que é uma ou duas ou três, sendo que eu precisei nessa semana, uma pessoa querendo comprar remédio. Isso era umas 8 horas da noite e não tinha nenhuma farmácia aberta. Batemos em 3 farmácias, nenhum abriu. A pessoa chorando desesperada, precisando de remédio. Com isso, eu queria que fosse encaminhado esse pedido às farmácias e que eles entrassem em um acordo, em cada dia, uma estadia de plantão. Senão, eu, funcionário da tributação da prefeitura, vou ter que tomar uma atitude própria de determinar os horários. Já conversei com o executivo, pois teremos que especificar nos alvarás, se for preciso, sobre qual farmácia ficará aberta, de tal hora a tal hora. Isto é uma questão de saúde pública. Seguindo, o senhor presidente disse, como o senhor está falando, eu já falei, até por 3 fatos desta maneira. Eu compro na farmácia do Edgar e ali, graças a Deus, ele atende a gente, a qualquer momento. E sobre os plantões, quem faz é só o Edgar e o Orlando, e os outros trabalham o dia que eles querem e como eles querem. Então, falando com o Edgar, ele prefere que seja cada semana uma farmácia de plantão, porque ele teria mais tempo, mais folga, mais descanso. O que acontece, ele segue o plantão dentro das normas quando é dele, até às 9 da noite. Você pode ir lá que a farmácia dele está aberta. E mesmo quando não é plantão dele, a gente toca o interfone e eles atendem. Agora as outras farmácias fecham e o pessoal não tem acesso nenhum. Pode ligar na casa que não irão te atender, mesmo estando de plantão. Então seria a associação comercial junto com o executivo e fazer uma reunião e determinar as regras. Seguindo, o vereador Rafael disse querer
que faça um requerimento, então, porque acha que isso é uma questão urgente. Seguindo, a vereadora Ana disse sobre uma iluminação pública em frente à fábrica de biscoitos, em frente ao João da Big Móveis, e eu não sei se alguns dos vereadores já pediram, eu não me recordo, mas a iluminação está péssima e está bastante escuro mesmo. E a população desse local tem nos pedido melhorias. Então, senhor presidente, faça por escrito e encaminhe ao chefe do Poder Executivo para que tome as medidas cabíveis. E também na rua atrás do barranco, ali no Conjunto São Pedro. Eu não prestei atenção se são as árvores ou se faltam lâmpadas, mas precisa também ser corrigido. E na rua Roma, atrás do hospital, é bastante escuro também. Sempre que eu passo, na hora do almoço, indo para casa, as pessoas me param e me pedem se tivesse condições de ser feito alguma coisa, porque a situação está péssima. Eu não sei se é por licitação, mas que tome as medidas necessárias, porque acontece bastante roubo em nossa cidade e esses locais são apropriados para as pessoas ficarem escondidas por ali, para fazer aquilo que não devem. Seguindo, o senhor presidente disse ter vários pedidos dos vereadores nesse sentido, onde muitas árvores têm tapado e atrapalhado a iluminação, e tem vários outros pontos que as lâmpadas estão queimadas, precisando ser trocadas, e também a poda das árvores. Vamos fazer requerimento conforme a vereadora nos solicitou, para que possamos ter o atendimento à nossa população. Seguindo, usou da palavra o vereador Mírio Sardeto, dizendo sobre o requerimento do vereador Rafael, mencionando que concorda que deve se procurar uma solução para que essas farmácias realmente atendam a população. Mas eu quero deixar uma pergunta aqui, senhor presidente. E esses pacientes, esses cidadãos que não têm dinheiro para comprar medicamentos? Quando tem um feriado prolongado, igual teve sexta, sábado, domingo, onde o departamento de saúde está fechado, e às vezes eles vão até o hospital, porque lá tem plantão 24 horas, e lá o médico passa uma receita e muitas vezes a pessoa não tem condições de comprar o remédio. E aí aonde é que vai ser resolvido esse problema? Então eu gostaria também que fosse solucionado esse problema, onde a gente procurasse uma alternativa para que aquele cidadão que não tem dinheiro, que não tem condições financeiras de adquirir um remédio em finais de semanas e feriado prolongado, que fosse também resolvida a situação dele. Seguindo, disse que fez no início do mês um requerimento solicitando desta presidência que fosse encaminhado com o consenso de todos os vereadores um ofício para a Regional do Banco do Brasil, para que tomasse providências com relação ao atendimento do Banco do Brasil em nossa cidade. Eu gostaria de saber se o presidente tomou as providências. Em resposta, o senhor presidente disse que foi até o Banco do Brasil para pegar o endereço da regional do banco. E o que me disseram que a gente encaminhasse esse requerimento para a regional, e a regional encaminharia para a Central do Paraná, e assim sucessivamente. E sobre o seu requerimento, fui até lá e conversei com o gerente, o encarregado, justamente sobre o péssimo atendimento, o mau atendimento que nós estamos tendo na agência. Inclusive, essa Casa de Leis tem suas contas lá, e quando vamos lá para resolver algum problema, você pode ir lá para perder meio-dia. Então, foi encaminhado para que eles tomem as devidas providências. Seguindo, o vereador Miro disse que insiste nessa questão. Inclusive, hoje eu tive a oportunidade de presenciar um cidadão que ficou mais de 1 hora, quase 1h30 para ser atendido. Outros desistiram do atendimento e foram embora. E eu acho isso um descaso com o cliente. Uma instituição que é do governo, que é do povo, tem um atendimento de péssima qualidade, igual aqui em Rondon. É um absurdo. Outra questão, senhor presidente, é sobre o meu requerimento, com o consenso de todos os vereadores, com relação à poda das árvores na rodovia de Rondon a Cianorte. Tendo em vista aquele acidente grave que aconteceu, foram 4 vidas ceifadas. E a gente acha que foram mortes anunciadas, porque aquelas árvores tiram a visão, principalmente de quem não conhece a rodovia. Ainda hoje eu fui a Cianorte e as pessoas que estavam comigo, nós comentamos a situação dessas árvores, que estão atrapalhando a visibilidade dos motoristas, e sem contar também o risco de qualquer eventualidade que aconteça de que o motorista ter de sair fora da pista e bater numa árvore, igual já aconteceu várias vezes nesse trecho de Rondon a Cianorte. Então, eu gostaria de reforçar esse pedido. Não sei se o senhor já encaminhou para o DR, pois isso é da competência do Estado, fazer esse tipo de trabalho. Então, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência qual a posição em que está esse requerimento. Seguindo, o senhor presidente disse ao vereador Mírio Sardeto que naquele dia que o senhor entrou com o pedido, eu disse que eu e o vereador Edevan tínhamos entrado com o pedido. Eu pedindo a marcação das faixas e ele o corte das árvores. E eu não posso dar informação se o seu requerimento foi novamente encaminhado ao DR.
Vou ter que ver na Secretaria da Casa. Mas seu pedido está reforçado e também foi aprovado por todos os vereadores aqui. Seguindo, o vereador Miro disse, com relação às estradas em nosso município. A gente vem debatendo que há muitas reclamações do pessoal na zona rural. E ainda hoje tive várias reclamações, principalmente do pessoal de Bernardelli. Eu já fiz um requerimento verbal aqui, a respeito de alguns trechos da estrada de Bernardelli, que estão em péssimas condições. E sobre o cascalhamento, que fosse feito uma parceria com a usina Santa Terezinha para poder resolver o problema dessa estrada. E não é só da estrada de Bernardelli. As reclamações que nós temos é de muitas estradas do município. Então, eu gostaria que fosse encaminhado esse meu requerimento verbal, mais uma vez, ao chefe do Executivo, para que as providências fossem tomadas. E também quero manifestar meus agradecimentos e parabenizar os professores pela data de hoje, Dia do Professor. Uma data tão importante que vem prestigiar a classe dos professores. São os profissionais que são responsáveis pela formação de nossa juventude e a formação da cidadania do país. Infelizmente, hoje eu ouvi nos meios de comunicações que apenas 3,3% dos alunos no Brasil têm vontade de ser professor. Então, isso caracteriza que a classe é muito desprestigiada. E, infelizmente, isso acontece com o nosso país por falta de incentivo do governo, por falta de investimento, porque a gente sabe que os recursos da educação são escassos e muitas vezes também o professor é desestimulado porque ele não tem respaldo. Hoje a gente sabe que a violência em sala de aula, o desrespeito ao professor está tomando uma proporção muito grande. Então, o professor realmente é um herói. Por isso, quero deixar aqui os meus parabéns a todos os professores de Rondon, do estado do Paraná e de todo o Brasil afora. Muito obrigado. Seguindo, usou da palavra o vereador Marcelo Trevisan, dizendo que teve mais algumas reclamações do conjunto Campo Belo, sobre as condições do asfalto ali. Se não me engano, está na justiça aquele asfalto, mas eu gostaria que encaminhasse ao chefe do executivo a ver se não tem condições de fazer pelo menos um tapa-buraco, devido a essas chuvaradas. Eu passei lá hoje e tem uns buracos meio grandes, então peço que se tiver condições de fazer um tapa-buraco, Seguindo, o senhor presidente comunicou o vereador Marcelo dizendo que ali no Campo Belo vai ser recapeado total. Os recursos já foram licitados, mas por causa do período eleitoral não está podendo fazer a execução da obra. Então, provavelmente, a partir do mês de novembro será recapeado. Lógico que vamos pedir esse seu requerimento, porque lá tem buracos que cabe um carro dentro. Sendo que a gente sempre está visitando os moradores e é interessante fazer o requerimento, mas os recursos estão licitados e em novembro vai sair o recap. Seguindo, o vereador Marcelo disse ser interessante esse recap, pois mês que vem já é novembro e a gente não sabe se sai essa obra. Deus queira que saia este ano ainda. Obrigado. Seguindo, o senhor presidente discorreu sobre a fala do vereador Miro sobre os 3,% da população ainda que quer ser professor. Disse ainda que o professor no Brasil estão todos de mãos atadas, porque o direito é todo do aluno. Hoje não é como no nosso tempo. Naquele tempo, se o professor não brigasse conosco na sala de aula, a gente chegava em casa e ainda apanhava. E hoje o professor nada pode fazer, pois no final ele ainda acaba por ser o errado da história. Seguindo, o senhor presidente passou para a ordem do dia, onde havia na pauta o projeto de lei número 031 de 2018, onde concede desconto para pagamento de contribuição de melhorias IPTU, taxas de localização de funcionamento, taxas de vigilância sanitária, ISS e de outras providências. Após, o senhor presidente disse que o projeto ficará à disposição de todos na Secretaria da Casa, para estudo de todos e das comissões, que na próxima sessão já poderemos votar o referido projeto de lei, onde será dado pelo menos 50 dias de prazo para o Executivo, conforme especifica a lei. Em seguida, não havendo mais nada na pauta, o senhor presidente passou para explicações pessoais, onde usaram da palavra os vereadores Marcelo Trevisan, Rafael Cuco, Miro Sardeto, Cleiton Barros, Ana Lira e Edevan Lopes das Neves, onde todos parabenizaram os professores pelo seu dia, em especial ao presidente da casa, que também é professor. Teceram vários comentários sobre os sacrifícios dos professores em sala de aula. O vereador Cleito, inclusive, sugeriu uma intervenção junto aos deputados federais e aos senadores a respeito da mudança do Código Penal e sobre as colônias agrícolas penais. Por fim, o senhor presidente leu um texto direcionado ao professor, que denomina a força do professor. Em anexo, por fim, agradeceu a todos e declarou encerrada a sessão.
Coloque em apreciação a ata 039 de 2018. Coloque em votação. Vereadores favoráveis se manifestem. Quem for ao contrário, permaneça como está. Aprovado por todos os vereadores presentes. Quero, antes de entrar na próxima expediente, dentro do expediente comum, comunicar a todos os vereadores que a Casa de Leis está usando o procedimento de todos os requerimentos feitos pelos vereadores são encaminhados ao secretário administrativo da Prefeitura, através de e-mail, e posteriormente enviado fisicamente, tá? Então, todos os requerimentos que foram pedidos aqui verbalmente já foram todos encaminhados, cada um para o setor que foi destinado, e também a órgão do governo do Estado, como o DR, que foi solicitado, né? Também como ao do Banco do Brasil, que foi solicitado. Nós já encaminhamos todos, e os requerimentos ao Executivo e às suas secretarias também já foram tudo encaminhados. Então, o primeiro procedimento já em seguida é via e-mail, e o segundo procedimento é via física. A gente assina e já faz a entrega ao secretário administrativo, que é o Joaquim. Tá bom? Passamos então agora ao expediente comum. Peço à vereadora Ana que faça a inscrição dos vereadores que queiram usar esse espaço. Vereador Donizete, inscrito. Senhor presidente, senhores vereadores, caríssima vereadora Ana, amigos que nos prestigiam com a visita de vocês, é uma honra para a gente. Só complementar, senhor presidente, esses ofícios também serão encaminhados com a R, e depois vão passar para o portal da transparência, para a comunidade de nossa cidade ficar informada daquilo que os vereadores têm solicitado e têm pedido, né? Okay. Inclusive, estamos se adequando já ao sistema Webline, né? Para que todos esses requerimentos sejam encaminhados também para o sistema e sejam feitos diretamente através da Webline. Só que a gente vai conclamar de novo os vereadores que, para a montagem da pauta, como nós conversamos, é necessário que todos que tenham alguma coisa em pauta, que nos encaminhem até às 16 horas da segunda-feira, para que possamos montar essa pauta até às 17h30, para que a comunidade tome conhecimento já em tempo real dessa pauta e de acordo com o interesse deles, venham à casa buscar os seus conhecimentos e as suas informações. Senhor presidente, vamos falar um pouquinho da eleição de domingo. A gente percebeu que está umas semanas aí muito conturbada a nível nacional e também regional, e não municipal, porque nós estamos em um município pequeno e a gente percebe que é diferente de uma capital ou de um centro maior. Mas, infelizmente, nós percebemos que a política, ela não deixou de ser aquela velha política antiga ainda dos coronéis. Uma sistemática de crítica absurda, onde só se mostra defeito, qualquer detalhezinho, qualquer coisa pífia, são feitas um cavalo de batalha, como se diz no ditado popular. Então, a comunidade, a população brasileira ainda ficou esperando o que realmente tem de proposta, de positivo, para que seja feito no Brasil, que está adormecido, um gigante adormecido, como nós falamos, que está carente de emprego, carente de saúde, carente de segurança, e nós não tivemos essas propostas. Tivemos vários debates do primeiro turno, todos, como eu disse aqui já em sessão passada, vergonhosos. Infelizmente, nós tivemos candidatos despreparados, uma vergonha para representar o nosso país, os candidatos que se apresentaram nessa eleição de 2018. Então, ficaram muito aquém daquilo que o Brasil precisa e necessita. Temos aí uma oportunidade de direita. Eu sou de direita, não escondo a ninguém e respeito quem é de esquerda. Só que o Brasil está confiando numa extrema-direita
não digo que perigosa, mas é no escuro. Estamos no escuro, porque a gente não sabe o que vem pela frente. Nós temos que enfrentar um mundo globalizado, um mundo informatizado, um mundo com muita diferença, com muitas situações positivas em relação ao Brasil. Nós estamos lá longe em relação ao mundo todo que cresce. Paraguai cresce, Coreia do Sul cresce, Estados Unidos está surpreendendo o crescimento com o Trump. Todos diziam que o Trump era louco, mas é um nacionalista, e esse nacionalista que faz o bem para o país. Ele pensa no povo dele, ele pensa nos empregos e pensa na sua gente. Então, eu acho, espero, essa minha fala toda, já declarando meu voto para o Bolsonaro, como já votei no primeiro turno, eu espero que domingo Bolsonaro seja eleito e cumpra pelo menos aquilo que ele disse, que essas coisas primárias que o Brasil necessita e a nossa gente tanto anseia. A gente torce para que o Brasil seja um país melhor para todos e o melhor para se viver. Nós temos potencial para isso e a gente sabe que o Brasil, como diz o deputado Renan Steffen, parece que eles não querem que o Brasil cresça. Ingessa a Amazônia, ingessa as nossas riquezas naturais, onde podemos explorar para fazer riqueza para o nosso país. Nós não conseguimos tirar os subprodutos dos produtos nossos para fazer a manipulação, o manufaturamento aqui na nossa região, no nosso estado, no nosso país, para vender isso manufaturado, já gerando muito mais riqueza e renda para o nosso povo. Quando eu estive em Curitiba dias atrás, voltei de ônibus com um rapaz de Mauá da Serra. Ele tem um maquinário que extrai madeira lá em Tubarão, em Santa Catarina, que manda para a China. Só como exemplo, depois que essa madeira é embarcada no navio, só paga um imposto. Paga esse imposto único, chegando na China, ele recolhe esse imposto. Lá, esse material é feito, o que for feito? Móveis, qualquer subproduto que for tirado dessa madeira, não se paga mais imposto. Então o Brasil é sacrificado. Hoje eu vi na mídia, nas informações, inclusive no Fábio Campana, que o Bolsonaro teve um encontro com os industriais, onde geram 15% a 20% de todos os empregos do Brasil, e me parece que se entenderam aí já no início de uma pré-gestão de 2019 do Bolsonaro. A gente espera que realmente esse capitão do Exército, ele realmente faça jus ao seu nome e faça do Brasil um país melhor para todos. Nós sabemos que não era aquilo que o Brasil queria, talvez, mas eu tenho certeza que vai surpreender. Como diz o ditado, não é o fertilizante que todos queriam, mas é um inseticida para matar várias pragas, inclusive essa praga do PT. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda livre a palavra. Mais algum vereador quer usar? Vereador Rafael. Só fazendo um complemento à fala do vereador Donizete, que a gestão se ele eleito, vai começar mesmo em 2020, né? Porque 2019 o orçamento ainda é determinado pelo antecessor dele, é isso, não é? Aí eu acho que não adianta a gente querer esperar a mudança dele já de imediato. Ele não vai conseguir fazer muita coisa em 2019 agora, mas eu tenho certeza que ele preparando o orçamento dele para 2020 e diante, eu tenho quase certeza que ele fará mudanças. Também declaro meu voto, já votei nele no primeiro turno, também vou votar nele nesse segundo turno, e eu acho que é a mudança que o Brasil precisa. Muito obrigado. Ainda a palavra, vereador Miro. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Ana, quero agradecer a presença de todos mais uma vez, por estar prestigiando o nosso trabalho. Bom, com relação ao pronunciamento do vereador Donizete do Rafael, eu tenho uma posição, e eu acho que o povo brasileiro, ele está à procura de um salvador da pátria, né? Na verdade, o que se diz é que o partido de esquerda que governou o país por muito tempo não deu certo, né? E os candidatos que foram apresentados não tiveram êxito, e destacou-se então a candidatura do candidato Jair Bolsonaro. Bom,
Primeiro, a questão do orçamento 2019, segundo ele, né, em entrevista que eu ouvi, eu acho que o vereador também deve ter ouvido, a solução não está no orçamento que o então presidente da República em exercício vai deixar. A questão da situação do país, para que seja resolvida, segundo ele, é cortar os gastos desnecessários que tem no governo, a corrupção que tem no governo. A partir daí vai sobrar dinheiro para investir em educação, saúde e segurança. E eu acho que uma das eu acho que o que alavancou a candidatura do Jair Bolsonaro foi a questão da violência no país, né? Hoje nós estamos vendo nos meios de comunicação, cada vez que você liga a televisão, ou que você ouve o rádio, ou que você lê o jornal, só se fala em violência. A criminalidade tomou uma proporção tão grande que o crime no país hoje compensa, porque a impunidade é muito grande. Então, a esperança do povo, principalmente na área de segurança, foram eleitos deputados estaduais, deputados federais, senadores ligados ao setor de segurança, né? Tenentes de reserva, major, sargento, enfim, pessoas que entendem realmente de segurança pública. Então, a esperança é essa. E a questão que eu acho que a maioria dos brasileiros também espera, é que nesse dia 15, aliás, nesse dia 30 agora, dia 28, é que as provocações que a gente vê hoje nas redes sociais, né, que não tomem uma proporção maior, né, principalmente nos grandes centros, onde a gente está vendo muita provocação, tanto de um lado que nem do outro, né, isso leva a incentivar ainda mais a violência, né? Então, eu acho que é por aí. O povo brasileiro, nós estamos num país democrático, onde o povo tem o direito de escolher aquele que acha que é melhor, né? Independente se é de esquerda ou se é de direita, e o cidadão, ele está aí para escolher seu presidente, acreditando numa mudança, né, para melhor, para geração de emprego, para saúde, para educação, enfim, para todo o segmento da sociedade no nosso país. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bem. Uma eleição que o Brasil, há muito tempo, vem esperando, né? Principalmente por um partido que está na disputa de segundo turno hoje, ficar aí por vários anos no poder e, infelizmente, não poder ter feito nada que estava no seu plano de governo. Entrou na presidência do Brasil com um plano de governo e saiu deixando de fazer 90% do que estava no seu plano. E hoje a população, ela quer tirar esse partido do poder. Então, a gente vê aí toda a comunidade reunida, fazendo uma campanha para um candidato sem custos nenhum para o candidato, puramente porque o povo quer mostrar e tem a força de colocar e tirar qualquer governante no nosso país. Então, nós temos dois candidatos. Suas propostas não são debatidas na televisão, no programa eleitoral, que agora os dois têm o mesmo tempo. Por quê? Porque vários candidatos só fazem ataques e ataques e ataques. Um quer desencarcerar quem está preso, colocar o bandido, o ladrão, o estrupador, o cara na rua, e o outro quer prender. E a nossa população que sofre hoje, que hoje nós já temos aí uma porcentagem muito grande de famílias que não saem de casa para frequentar mais nada. Não vai em um restaurante, não vai em uma lanchonete, não vai no shopping center por medo
de acontecer alguma coisa ali com seus filhos, com a sua família. Então, é a esperança que esse povo tem nesse candidato de que, de fato, bote ordem e que, de fato, seja cumprido a nossa Constituição. Porque teve candidato que até já mudou o seu plano de governo em alguns artigos que dizia sobre mexer na Constituição. Tirou, mas a população mesmo assim não acreditou e não acredita. Então, dia 28 agora, todos nós aqui do nosso município, do nosso estado e do nosso país, com certeza irá eleger um presidente militar, principalmente por prova que nós já tivemos aí em governos militares para trás, que vários deles, hoje nem mais entre nós aqui, chegaram ao final da sua vida pobres. Então esse candidato hoje prega a fim da corrupção, a não a corrupção. E com esse recurso que é desviado, que é roubado, ele vai conseguir fazer muita coisa pelo país e pelos setores que mais precisa, que é a saúde, a educação e a agricultura do nosso país, que vai alavancar, e o Brasil com certeza irá melhorar muito e também gerar muitos empregos para a nossa população. Então, também, como vários amigos aqui já declararam seu voto, meu voto também é contra o PT, tá? É 17, domingo, e convido todos aqui presentes, vereadores, nossos companheiros, que façam a mesma coisa para que juntos possamos melhorar o nosso país. Mais ninguém inscrito dentro do expediente comum, passo então à ordem do dia. Peço à vereadora Ana que faça a leitura do projeto de lei número 031/2018, já com os pareceres de Justiça, da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos favoráveis. Projeto de lei número 031 de 2018, súmula, concede desconto para pagamento de contribuição de melhoria IPTU, imposto predial e territorial urbano, taxas de localização e funcionamento, taxa de vigilância, taxa sanitária, ISS, imposto sobre o serviço e da outras providências. Projeto de lei 031/2018 em primeira discussão. Senhor presidente. Vereador Rafael, para discutir. Só explicando, esse projeto de lei parte lá do departamento onde eu trabalho. Ele é a lei que a gente fazemos todos os finais de anos para desconto para pessoas que têm débitos pendentes com o município, para estar se regularizando, para evitar um eventual ajuizamento. Porque tem certos casos que a pessoa deve 5 anos, que não chegam a dar R$500. Se chega aí para ajuizado, só umas custas do processo hoje beira R$600. Então, o que ele gastaria lá, daria para ele estar quitando o débito aqui. Essa lei, vai estar a gente votando essa sessão na próxima, eu acredito que estará entrando em vigor a partir do dia 1º. 50 dias de prazo, vai até o dia 20 de dezembro. Vamos estar anunciando na rua, nos vários meios de comunicação, para toda a população estar sabendo. Muito obrigado. Ainda em discussão? Mais ninguém para discutir? Então, eu coloco o projeto 031/2018 em primeira votação. Vereador favorável se manifeste, quem for ao contrário permaneça como está. Aprovado por todos os vereadores presentes. Nada mais dentro da ordem do dia. Peço à vereadora Ana que faça inscrições de vereador nas suas explicações pessoais. Vereador Donizete, para o uso da palavra. Só dar seguimento, senhor presidente, seguindo o regimento da casa, podemos tratar de assuntos ainda que foi tratado no expediente comum. E o grande problema, nós sabemos, do Brasil, são os gargalos. Isso é falado há 20, a 30 anos atrás. E isso tem que ser eliminado da coisa pública devagarinho. A gente sabe que não vai ser sumariamente, de uma hora para outra, não se elimina isso. É igual educar um filho. Você tem que começar de pequeno, educando, para moldar a sua personalidade, o seu caráter. Lógico que dando exemplo. O exemplo arrasta, né? Multidões. E aquilo que você faz
é o que deixa para aquele que está do seu lado. Então nós sabemos que é provado cientificamente que uma pessoa, ela segue o exemplo daquelas 5 que mais rodeia no dia a dia dela. Então, ela aprende aquilo que essas 5 pessoas, né, fazem no seu dia a dia. Então, por isso que é importante ter boa companhia, né, e ter amigos que realmente sejam positivos, sejam pessoas boas, pessoas de família. Então, vou fazer mais uma pregação aqui, que é a questão familiar, viu, vereador Miro, que alavancou também a campanha do presidente Bolsonaro, a defesa da família. E hoje nós temos já na Câmara Federal 180 deputados cristãos e 260 já previamente prestando apoio gratuito. Vamos dizer que o Centrão tinha 262, cobrava caro para o governo o apoio. Esses 260 já estão prestando apoio gratuito para o início de 2019, se o Bolsonaro, se Deus quiser, for eleito. Então, esses gargalos que eu falo, que tem que ser eliminado. Nós temos 5.571 prefeituras no país, das quais 70% são do tamanho da nossa, e umas demais um pouquinho menores, e 20% e 25% muito maiores. E todas elas têm o chamado gargalo. Todas elas têm uma deficiência de gestão. Todas elas têm recursos que se esvai pelo ralo, talvez da corrupção, outro por falta de planejamento, outro por falta de gestão, outro por tumulto administrativo, outro por vício administrativo, outro por segmento administrativo. Então, por isso que eu sou contra a reeleição, sou a favor do mandato de 5 anos, e para que o vício daquele que seja reeleito, ele não carrega com ele nos próximos 4 anos. Que a reeleição, ela é perversa, é desumana, é desnecessária, e ela também faz mal para aquela comunidade, para aquela população que o prefeito ou chefe do executivo vai gerenciar nos próximos 4 anos. Então a gente espera que nessas reformas futuras também o fim da reeleição seja um fato esperado aí e também aplaudido por todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda a palavra livre nas explicações pessoais. Vereador Senhor Rafael. presidente, quero mais uma vez cumprimentar a fala do vereador Donizete, só que eu concordo e discordo na questão da reeleição. Porque eu acho que se não tivesse reeleição, sabendo o jeito que o brasileiro aí que ele não faria nada mesmo, que ele não teria preocupação em se reeleger. Hoje, muitos prefeitos, em todo o Brasil, você vê que eles, nos primeiros 4 anos, eles fazem um excelente mandato. Para depois da reeleição, eles não estão mais nem aí, eles não vão ser mais prefeitos. Tem uns ainda que fazem para botar um sucessor, mas tem muitos que não ligam para isso. Eles estacionam, deixam a administração ruim, fica do jeito que está e por eles tudo bem. E falando também sobre a eleição de domingo, o que criou essa onda Bolsonaro foi o próprio PT. Foi o próprio PT que criou a onda Bolsonaro. Esses escândalos, essas roubalheiras, essa enganação que eles fizeram com a população brasileira, praticamente chamando a gente de trouxa na cara, falando que o Lula é inocente, falando coisas, apresentando com um cara condenado em segunda instância inocente e um cara que saiu uma matéria na Folha de São Paulo tem que ser impugnado uma candidatura. Então, o cara que é condenado em segunda instância pode disputar uma candidatura à presidência, só com um cara porque saiu uma matéria num jornal não pode. É chamar o povo de palhaço. Para mim é isso que acontece. O Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes, falou uma coisa que é verdade. O PT tinha tudo para ser reeleito de novo. Se eles tivessem assumido os erros deles, tivessem colaborado com a Operação Lava Jato, falado sim, roubamos, vamos corrigir, vamos prender quem roubou, mas vamos lançar um candidato novo. Eles tenho toda a certeza que eles conseguiriam eleger, porque o povo tem muita gente que gosta do PT. Só que não, eles quiseram enganar, eles quiseram tapar o sol com a peneira, e o povo não é burro. O Donizete falou uma palavra verdade. O gigante acordou. O povo está mostrando para eles que quem manda no Brasil é o povo.
Estão cansados de corrupção, cansados de roubalheira, cansados de tudo. E é por isso que eu tenho quase certeza absoluta que o presidente Jair Messias Bolsonaro vai ser eleito com a maior votação que já teve na história do Brasil. Muito obrigado. Palavra ainda livre, algum dos vereadores? Presidente. Vereador Miro. O vereador Donizete falou uma coisa interessante, que o Congresso, a Câmara de Deputados, o Senado, na verdade, se eles forem pensar nas famílias e no povo brasileiro, realmente é uma coisa muito importante. Porque até hoje, eles só pensaram neles, né? E o vereador Rafael falou uma coisa correta. O povo demonstrou isso nas urnas. As mudanças que teve, né? Quantos caciques da política ficaram de fora e não foram reeleitos? É uma resposta do povo. Então a esperança do povo é que realmente o Congresso, né, esteja comprometido com o desenvolvimento do país, com as famílias, né, com a segurança, e que dê respaldo para o presidente, e que acaba com essa palhaçada que existe no país hoje, que é a política do toma lá da cá. É o presidente liberando emenda para deputado se manter o presidente no poder, né, para livrar da cadeia. Então, o que nós esperamos é isso. A honestidade, tanto do presidente da República, seja qual for, eu acredito também que seja o Jair Bolsonaro, porque pelas pesquisas que vem apontando aí, não tem como reverter mais. Mas que o Congresso também dê a resposta que a população espera. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Ainda a palavra livre? Mais ninguém para fazer o uso? Só complementando as palavras dos vereadores, o grande vilão da eleição foi a tecnologia, né? Antigamente, tinha-se os redutos eleitorais dos caciques, né, aí dos grandes coronéis, principalmente no Nordeste. E às vezes não chegava a informação ao cidadão. E o celular hoje, ele tem em todo lugar. Até dentro do presídio, né? Que os caras monitoram tudo dentro do presídio com o celular. Então, o grande vilão da eleição foi o celular, a internet, o WhatsApp, né? Tanto que, como o vereador Rafael falou, que queriam até caçar uma candidatura por causa do WhatsApp. Mas, na realidade, foi a grande informação que o cidadão tem e que ele vai ter. Então, políticos futuros e políticos atuais se modernizem, porque as próximas eleições, principalmente 2020, prefeito e vereador, também será a eleição da tecnologia, porque o cidadão vai querer saber o que você fez e o que você vai fazer para poder definir o seu voto. E nessa eleição aí ficou muita gente, né, que sempre foi e sempre teve o seu cargo, o seu mandato, e alguns ainda foram espertos, mudaram de cargo para poder se manter com o mandato, né? Como aqui no Paraná, a atual senadora Gleice, né, que a partir do ano que vem será deputada federal, conseguiu se segurar, e em Minas Gerais o Aécio Neves também fazendo a mesma coisa. Mas os demais rodaram tudo. Então, a eleição, ela vem com essa força das mídias, e nós temos que se preparar para o futuro, para que possamos usar essas forças a seu favor, ao meu favor, ao favor de cada um que esteja envolvido na próxima política de 2020 e também agora, 2019, com o início de um novo mandato do governador, principalmente o governador do Paraná, que a campanha dele foi em cima de um estado inovador. E quando fala em inovação, é tecnologia. Então, que todos nós possamos, de fato, fiscalizar e cobrar os futuros governantes do Brasil e também os nossos governantes do nosso município, para que cada dia seja aplicado R$1 a mais na educação, na saúde, na cultura, no esporte e no lazer da nossa cidade. Era o que eu tinha. Quero agradecer a presença da vereadora Ana, dos vereadores, nossos amigos aqui presentes e todos convidados para a próxima sessão, dia 29, aqui nesse mesmo local. Um abraço a todos.